que é fã de Pokémon ou Digimon, já parou pra pensar quem realmente é o melhor? Fãs de ambas as séries defendem bravamente seu ponto de vista, mas nunca chegam a uma conclusão. Não há nada melhor que Pokémon. Pokémon nunca vai chegar aos pés de Digimon. Então eu vou comentar aqui os prós e os contras de cada série. Vamos começar pelas origens. Pokémon teve sua origem em 1996 com 2 jogos de Game Boy. Pokémon é um dos poucos animes que subvertem sua origem, que seria mangá, anime e outros vertentes. O anime, que hoje está na sua 16ª temporada, foi idealizado a partir dos jogos Game Boy em 1997. O anime conta a história de Ash Ketchum, uma criança que quando completou 10 anos ganhou sua licença para ser um treinador Pokémon e viajar pelo mundo afora. Eu com 10 anos não podia nem comprar pão. Não podia nem comprar pão na rua direito. Ele poderia viajar através de vários continentes, capturar diversos tipos de Pokémon e se tornar um mestre Pokémon, o que nunca acontece. Já Digimon teve sua origem dos Tamagotchis. Vocês lembram daqueles Tamagotchizinhos, bichinhos virtuais e tal? Tanto o anime quanto os Tamagotchis foram idealizados pela mesma pessoa. O anime possui 6 temporadas e estourou no Brasil logo em seguida de Pokémon, o que veio gerar essa tal rivalidade entre os dois. A história de Digimon começa quando 2 Digimons atravessam o portal do Digimundo e vêm para o mundo real, e são vistos por 8 crianças. A partir desse momento, essas 8 crianças se tornaram os Digi escolhidos, mesmo sem saber. Anos mais tarde, 7 dessas 8 crianças são transportadas para o Digimundo, ganhando a missão de ajudar 7 Digimons a evoluir e adquirir poderes superiores para derrotar as forças do mal que estão atacando o Digimundo e, consequentemente, tentando invadir o mundo real. Agora, vamos à briga! Para saber quem realmente é o melhor, eu vou separar as comparações em 3 categorias: anime, games e mangá. Primeira categoria. Digimon possui uma história e enredo completamente diferente de Pokémon. A única coisa em comum, de fato, é que os dois têm monstros, sendo um digital e o outro que leva no bolso. Pois os protagonistas mudam conforme as temporadas, como eu disse, e a história não é fixa em um personagem. Todos os personagens têm um papel importante na série. Já em Pokémon, seguimos o Ash do início ao fim, do início da sua jornada até o final, quando ele chega na liga, em alguma liga. Pokémon se passa num mundo coexistente, onde Pokémons e seres humanos vivem em perfeita harmonia. Já em Digimon, a história acontece em 2 mundos diferentes, o mundo real e o mundo digital. E quando os dois se colidem, acaba causando muitos problemas, já que alguns vilões do Digimundo querem controlar o mundo real. Pokémon criou uma história única e, infelizmente, repetitiva. Muitas vezes você não vê diferença em assistir um episódio aleatório, porque normalmente eles têm início, meio e fim. Só os episódios que são onde ele consegue alguma insígnia ou episódios da liga que são com segmentos, mas se você perder um episódio hoje, o aleatório, assim, que ele só encontrou um Pokémon qualquer e assistir amanhã, você não vai sentir diferença nenhuma. Já Digimon segue um enredo, criando um contexto diferente e linear. Você tem que assistir um episódio para saber o que vai acontecer no próximo. E Pokémon muitas vezes parece não avançar a história, já que se você assistir uma temporada completa de Pokémon e começar a assistir uma próxima, é basicamente a mesma coisa. Tipo, o Ash começa em um continente diferente, uma nova liga, com apenas o Pikachu. Ele vai começando sua jornada atrás de novos Pokémons. Mas isso é uma receita que deu certo e funciona até hoje. Foi feita de uma forma que crianças de todas as idades pudessem acompanhar Pokémon. Pegando uma criança dos anos 90 e pegando uma criança dos anos atuais, elas vão saber exatamente da mesma forma que Pokémon segue. Já Digimon não, é um enredo diferente, conta uma história do início ao fim e vai mudando a cada temporada. Você vê toda uma dramaturgia diferente, e os vilões são diferentes, os personagens são diferentes, é tudo bem diferente. Você conhece os personagens, se identifica com eles, conhece as histórias, vive as aventuras e finaliza elas. E às vezes com lágrimas. Já em Pokémon você vai ver personagens que você nunca vai ver de novo, Pokémons que você nunca vai decorar os nomes, e toda a evolução que o Ash teve na temporada vai ser perdida, porque sempre ele volta na próxima temporada com 10 anos. Ele nunca cresce. Bom, no quesito anime, Digimon ganha facilmente de Pokémon. Digimon 1, Pokémon 0. Vamos à segunda categoria. Como eu disse, Pokémon, diferente do Digimon, teve sua origem dos games. Possui notáveis versões Red e Blue, e a lendária, maravilhosa, querida por todos, principalmente por mim, versão Yellow. Pra mim é a melhor de todas, sempre vai ser Yellow. Sendo que esses jogos
acarretaram muitas vendas para o Nintendo Game Boy. As versões portáteis de Pokémon são sempre muito aguardadas pelos fãs, que criam filas para adquirir sempre seu novo jogo, começar uma nova jornada em busca de novos Pokémons. A cada novo jogo, a The Pokémon Company consegue trazer novos elementos que aumentam mais a interatividade e a competitividade dentro dos jogos, sendo cada vez mais realista o seu contato com o Pokémon. Inicialmente você só andava pela cidade assim, capturando Pokémons sem ter muito contato com ele. Já em jogos mais atuais, como o do 3DS, você tem um contato muito maior com o seu Pokémon, você pode fazer carinho nele, você pode treinar ele de outras formas que não seja só na batalha. Então, a cada jogo vai evoluindo muito a sua interatividade com o Pokémon. E sempre é recorde de venda, porque diferente do anime, teoricamente tem uma evolução, certo? E quem nunca quis ser um mestre Pokémon? Você já quis ser um mestre Pokémon, amor? Não. Sim, acho. Eu ainda quero. Digimon também possui títulos bem interessantes, como Digimon World, onde você, teoricamente, também é um Digi escolhido, onde você pode levar seu Digimon para treinar em dojo e até mesmo levar ele para fazer cocô em banheiro. Mas ele não consegue atingir nem a metade do carisma que os jogos do Pokémon transmitem. Como eu falei já, a evolução dos jogos te faz ficar cada vez mais próxima dos seus Pokémons. O Digimon World foi um jogo interessante, mas ao mesmo tempo ele era um pouco complicado e ele não te dava assim a mesma liberdade que é em Pokémon. Existem outros jogos de Digimon que também são interessantes. Saiu um pra PSP que seguia a história do Digimon 1, só que ele era um estilo bem RPG, de turno, sabe? Eu não achei muito legal. Apesar de parecer teoricamente com Pokémon também, eu acho que não é tão legal. O último jogo foi lançado no ano passado para Xbox 360 e PS3, que era completamente voltado à batalha. Não tem, eu acredito que não tenha nenhuma história em si, era mais batalha entre os Digimons. O Digimon é bem mais inferior a Pokémon no quesito de games. Então, Pokémon ganha facilmente nesse quesito. Pokémon 1, Digimon 1. Vamos à terceira e última categoria. Os mangás são sempre precursores das discussões mais ferrenhas, já que, nesse quesito, os dois são muito similares, pois ambas as séries são excelentes nesse formato. Todos sabemos que o público de Pokémon, pelo menos a série animada da TV, é extremamente voltada para crianças. Você não vê coisas muito ruins em Pokémon. Já no mangá é uma história completamente diferente. Os primeiros mangás que contam a história do Pokémon, dos jogos Pokémon Red e Blue, começa logo assim com uma batalha entre o Arbok e o Charmeleon, onde o Charmeleon parte o Arbok no meio e matando ele. Isso é uma coisa que você nunca vai ver no anime, nem hoje, nem nunca, eu acredito. Acho que, tipo assim, tem até uma imagem que o Gyarados taca esse tipo Hyper Beam num Pidgey e, tipo assim, dá aquele um super estrondoso assim, ataque no Pidgey e ele só desmaia. Pidgey está desmaiado. Mas ele não morre, tipo, ele não evapora, não vira pó. Sendo assim, o mangá mostra um grau de maturidade muito superior ao anime. E de certa forma agradando muito os fãs mais velhos, certo? Que gostam que querem uma coisa mais madura. Em algumas versões do mangá, eles contam as histórias dos jogos de forma mais detalhada, onde você vê detalhes que, de certa forma, passam em branco no jogo, você vê de forma detalhada no mangá. Os mangás de Digimon não têm tanta relevância quanto os de Pokémon. Sim, eles são excelentes, tem um enredo muito bom, uma história muito boa, mas eles seguem mais ou menos a ideia do anime. Contam histórias diferentes em cada mangá, cada um tem seu início, meio e fim, que não se mistura e não acontece em outro lugar. Alguns mangás tendem a ter referência no anime. Por exemplo, um mangá que eu achei bastante interessante do Digimon foi o Digimon Adventure V-Tamer. Eu achei interessante esse mangá porque o Digi escolhido do mangá é o Tai, que é do Digimon 1, que é o Digimon Adventure. Mas o enredo é parecido com o Digimon 3, que é o Digimon Tamers. Então é como se eles tivessem, no anime, separado as duas histórias. E no mangá, o Tai, ele não vive as suas aventuras com o Agumon, e sim com o Vidramon, que lembra, de certa forma, o Vimon, que é o Digimon do Davis, no Digimon Adventure 02, que é a continuação do Digimon 01. Eu achei interessante porque tem uma mistura do personagem com um enredo com outro personagem. Esse mangá é muito interessante. Bom, de fato,
o mangá do Pokémon é teoricamente mais interessante, já que, como eu falei, ele mostra alguns acontecimentos dos jogos. Então, quem é fã do jogo, consequentemente vai gostar do mangá. Vai poder acompanhar melhor a dramaturgia do jogo e entender todos os fatos que acontecem nele. Sendo assim, Pokémon também é vitorioso nessa categoria. Pokémon 2, Digimon 1. Sim, nessas situações que eu impus, Pokémon acabou levando a melhor, mas existem muitos outros fatores que fariam Digimon ganhar, ou Pokémon ganhar de novo. Porém, se eu fosse falar de cada categoria, esse vídeo teria horas de duração. Lembrando que tudo isso é a minha opinião e as minhas pesquisas que eu fiz de satisfação de alguns fãs. Mas e você? Empunha um Digivice ou uma Pokébola? Conte-me aqui nos comentários. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Há muito tempo que eu tô tentando fazer ele e espero que dessa vez tenha ficado bom. Se vocês gostaram desse projeto, clique em gostei. E se vocês quiserem ter novas discussões sobre outros assuntos, podem ser jogos que têm a mesma temática ou outros animes que sejam parecidos, comentem aqui embaixo que eu posso dar uma pesquisada e tentar fazer um vídeo de comparação também. E se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscreva-se e acompanhe meus próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vai, Pokémon! Um White Pikachu apareceu.